Oi, gente, bom dia, tudo bem? Não sei se tem alguém por aí ou não, mas tô trazendo esse recado aqui pra vocês. Senti de vir compartilhar, na verdade, porque essa conversa que a gente vai ter agora, rapidinho antes de eu começar meus atendimentos, é sobre intuição e a sua vida, tá? Por que eu tô trazendo isso pra vocês? Porque muitas vezes a gente não presta atenção nos sinais que a vida nos dá, né? Ontem mesmo eu tive mais uma prova, né? De como a intuição pode nos ajudar e a gente sobrepujar ela ou a gente não prestar atenção nela pode nos atrapalhar muito, né? O caso de uma mentorada que observou, tem uma situação difícil de saúde acontecendo na família, e dentro dessa situação ela intuiu determinada ação, ou seja, ela intuiu não ir em um determinado profissional, e ela não deu ouvido àquilo, ou seja, ela foi mesmo assim nesse profissional, ela conversou e tudo mais. Depois ela não sabia o que tinha, qual era o problema, o que estava acontecendo com ela, que ela sentia daquela maneira, mas ela insistiu, né? Ela racionalizou e ela foi. E quando ela foi, logo depois ela teve feito consulta, etc. O que aconteceu? Ela voltou pra casa e tal, ficou com aquilo pesado durante o dia inteiro com ela e tal, daí sonhou, teve um sonho, nesse sonho ela teve algumas revelações. Como eu falei pra vocês, não vou poder falar muito sobre sonhos aqui, porque eu acho que a gente deu um ban por causa disso, né? Por causa dos termos que a gente usa, que às vezes são termos que o algoritmo pode entender errado, tá? O fato é que daí o que acontece? Ela compreendeu, ela entendeu que a falta dela seguir a intuição dela levou ela a uma tomada de decisão que não foi a melhor, e isso podia depois ter tido um impacto nas outras instâncias, inclusive da família, tá? E ela mesma percebeu isso, e quem que comentou, quem externou isso pra ela? Foi um sonho, e ela entendeu, né? A gente tá conversando nesse grupo que a gente tem, o Dream Sessions, é um grupo de recorrência que a gente tem, onde a gente conversa sobre sonhos, simbolismo, etc. A gente conversou sobre isso, e aí ela teve esse entendimento de que, poxa vida, eu devia ter seguido a minha intuição, né? E assim, gente, não tem como a gente, vamos dizer assim, culpar, dizer assim, puxa vida, porque você não fez isso, porque você não compreendeu isso, né? Porque você não seguiu a tua intuição? Porque na verdade nós somos orientados, moldados, estruturados para simplesmente embotar ou esquecer que existe isso dentro de nós. E especialmente nós mulheres, tá? Mas eu vou dizer para vocês que essa é uma das nossas ferramentas mais poderosas em todas as instâncias da nossa vida. Não é só no quesito simbólico místico, não, gente. É em toda a nossa vida prática. Mas a gente precisa aprender a escutar a nossa intuição, a gente precisa aprender a entender os sinais que vêm para nós, e a gente precisa saber quando dar ouvidos a ela, que eu te diria sempre, depois que você se acostuma, sempre, de tal maneira que você consiga enxergar para além daquilo que está colocado num primeiro nível para você. Então isso, gente, a gente consegue fazer através do treinamento psíquico. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é escutar a nossa intuição. É escutar quando ela fala para nós, tá? Dessa forma, eu tô trazendo esse apanhado aqui para vocês, por quê? Porque eu vejo que muitas e muitas pessoas sofrem com isso e continuam sofrendo. Por quê? Por não conseguir compreender quando a intuição fala com a gente, por não conseguir respeitar a intuição, tá? Aqui no Medicina Simbólica, uma das coisas que a gente mais faz é isso, é trazer à tona, é saber reconectar a nossa intuição, da nossa alma mesmo, né? Do nosso reintermediário, da nossa alma, com os nossos processos aqui no concreto. É isso que a gente faz aqui no Medicina Simbólica. E tô trazendo especificamente isso aqui pra vocês, por quê? Porque eu hoje faço isso em todas as instâncias da minha vida. Quando eu negligencio isso, por mínimo que seja, ou seja, caio na rodinha do hamster, né, da automatização, todos nós estamos sempre
sujeitos a isso, né? Como é que a gente evita isso? Vigiar e orar, né? Estar sempre alerta nessas situações, prestar sempre atenção na nossa intuição. Para evitar isso, o que eu faço? Eu sempre me mantenho conectada com a minha essência feminina, que hoje eu sei onde ela tá, eu sei como ela é, e eu sei priorizar ela. E eu sei priorizar ela em todas as instâncias da minha vida. Na saúde, no quesito relacional, no quesito trabalho, no quesito negócios, no quesito família, tá? Em tudo, tudo. Por vezes, existem decisões que não são exatamente fáceis da gente tomar, quando a gente leva em consideração a nossa intuição. É como eu falo, a gente tem que ir treinando isso. À medida que a gente vai treinando, a gente vai mais facilmente compreendendo aqueles sinais e você nem se ocupa em racionalizar. Você simplesmente vai e faz. Você simplesmente vai e materializa. Você simplesmente vai e corta quando é necessário. Não vou falar as outras palavras porque, como eu falei pra vocês, talvez a gente esteja em pé por causa disso, por causa dessas conversas muito místicas. Mas, de qualquer forma, por que eu tô querendo trazer isso aqui pra vocês e dizer isso pra vocês? Gente, o respeito a esse nosso braço, ao nosso braço intuitivo, é o que traz a gente para a nossa maior potência em todas as áreas da nossa vida. Todas, sem exceção. E por que eu tô trazendo isso aqui pra vocês? Porque a gente tem, dentro dos nossos braços todos, a gente tem o respeito à intuição em primeiro lugar. Depois que a gente aprende a usar ela. E eu ensino as minhas mentoradas aqui a fazer isso, a reconectar com isso, respeitar isso e utilizar isso para todas as instâncias da sua vida. E o que acontece depois disso? A gente entra no que a gente chama estado de fluxo, que todo mundo tanto quer, né? O flow, o fluxo, como é que eu faço, e coaching, etc. Gente, é assim, ó, é simples, é você reconhecer a tua contraparte feminina dentro de você, tanto homens quanto mulheres. Reconhecer a mulher, reconhecer a sua essência feminina, se reconectar com isso, com o sutil. Como é que a gente faz isso? Tem N maneiras de fazer isso. Uma vez que você torna isso um hábito, um modus operandi, você amplia isso para todas as instâncias da tua vida. As escolhas ficam fáceis, é isso que eu quero dizer. Não existe praticamente mais conflito interno, tá? Ou seja, imagine o grau de facilidade na tua vida enquanto você escuta isso, enquanto você utiliza isso no teu dia a dia, né? Então, trago isso aqui hoje pra vocês, por quê? Porque a gente já tá fazendo isso de uma maneira terapêutica, ou seja, a gente já tá ensinando isso a outras mulheres para que elas consigam entender, mulheres, homens, etc, né? Isso é livre, não existe limitação nisso, por quê? Porque todos nós temos a energia feminina e masculina dentro da gente. Basta a gente saber acessar e ter um equilíbrio para acessar isso. Então a gente já faz isso de uma maneira terapêutica. Eu iniciei fazendo isso, como bem disse uma mentorada querida minha, né? Depois dessa transição de consciência, a gente veio para a transição de carreira, que é o que aconteceu comigo, acontece com várias mulheres aqui, homens, etc. Com as minhas mentoradas não foi diferente, foi uma demanda. Então eu comecei a trazer esses ensinamentos para o concreto, para a prática do seu trabalho, no seu negócio, etc, online, offline, o que for, seu serviço, ou seja, materializar o seu servir. E agora a gente tá com mais um andar dessa escada trabalhado, que é o quê? É depois de trazer isso pro concreto, te ajudar a trazer isso pro concreto, te ajudar a gerir e gestar isso, gestar no sentido de gestão mesmo, tá? Então eu tô trazendo isso pra vocês para que vocês entendam, não esqueçam que a gente tem essas três possibilidades agora aqui dentro da medicina simbólica, que na verdade a gente tem todas as possibilidades na vida de poder agir dessa forma, gente. É o outro modus operandi, é o que eu sempre digo aqui, é o modus operandi viver e não sobreviver. Isso, gente, são pequenas ações diárias rumo a isso. Criação de hábito, criação de rotina. Rotina o quê? Sutil, basicamente é isso, tá? Então, a gente tem aqui no nosso canal do Medicina Simbólica por objetivo principal ensinar você a usar a intuição, seja homem, mulher, o que for, na tua vida. E dar atenção a isso e respeitar isso, que por muitos e muitos séculos foi simplesmente tolhido e embotado. Quero só dizer uma coisa pra vocês, tem motivo pra isso, porque a nossa potência é muito maior dessa forma, certo? Então não esqueçam, quer aprender como fazer isso aqui? Primeiro para se curar, fazer uma transição de consciência, depois uma transição de carreira, depois uma transição de empreendedora para empresária, tudo
isso a gente vai ter aqui no Medicina Simbólica. Agora, inclusive, a gente tem vagas abertas na nossa escola de negócios. Se você quiser saber mais detalhes, você avisa a gente por aqui, tá? E depois me contem se vocês têm alguma maneira de sentir a intuição de vocês de forma a gente ampliar o nosso leque aqui. Além dos rituais de reconexão, além do entendimento da nossa energia feminina e de entender a simbologia e os sonhos e o que eles querem dizer pra nós. Além, claro, dos sintomas e sincronicidades. Tudo isso a gente aprende a ler aqui, é um novo alfabeto que a gente aprende a ler aqui. Tá bom, pessoal? Ademais, saibam, talvez as coisas não estejam chegando pra vocês por conta dessa questão do Instagram. Então é o seguinte, compartilha essa live, salva essa live, manda pra todo mundo que você conhece, veja, põe no favorito aí no nosso canal, pra gente sair o mais rápido possível dessa situação aí, porque tem um monte de gente que eu sei que tá assim aí, mas eu acredito que foi por conta das nossas explicações relativas aos sonhos mesmo, tá? Porque tem alguns termos ali que o algoritmo não vai entender misticamente falando, certo? Então, as conversas dos sonhos, nós vamos ter que conversar agora no nosso grupo, no The Dream Sessions. O link tá lá na bio para quem tem interesse, quer saber mais. A gente tá tendo trocas incríveis lá dentro e curas mesmo dentro desse grupo. Para além disso, a gente tem 2 sessões por mês, né? Onde a gente faz sessões ao vivo mesmo pelo Zoom. E a gente tá liberado para falar, né? A gente pode falar, né? Com todas as letras, o que acontece, como é que acontece, né? E todo fim de mês tem um PDF com os 3 melhores sonhos interpretados para que depois isso aí vá virar um livro, um e-book, um glossário, tá? Então a gente tem todas essas maneiras de conversar, só quis trazer isso aqui para vocês, para que você releve, para você entenda, enxergue o papel da intuição na tua vida, porque isso é poderoso, gente. Isso aí muda o jogo da tua vida inteira, facilita muita coisa, a gente tem tomado decisões muito mais fáceis, simples e com muito menos sofrimento. Que acho que é esse o objetivo de todo mundo, no geral, não é? Certo, gente? Vou começar a atender agora. Então, um beijo pra todo mundo e a gente se vê aí no canal. Até!